Fala pessoal, voltamos aqui com mais uma entrevista da série As 7 Entrevistas, os Desafios do Empreendedor, num oferecimento da 7 Gestão e Consultoria e do Coworking Pedra Branca. Hoje eu vou conversar aqui com o Vitor Hugo, ele é um cara que eu admiro. Eu vou deixar aqui na descrição a mudança de visual que ele fez com que eu fizesse. Ele é muito responsável pelo visual que eu tenho hoje, então publicamente eu quero te agradecer, né, porque já te fiz isso várias vezes pessoalmente, mas eu quero deixar público uma mudança. O Vitor fez comigo que eu tivesse uma mudança de autoestima, que eu fosse um cara mais confiante, e isso tudo para ele por um simples corte de cabelo, que ele já foi meu barbeiro. Só que para mim mudou muito a minha história de fato, assim, foi uma das viradas de chave da minha história, foi o que o Vitor fez. Então eu vou deixar na edição para vocês verem como eu era antes de cortar o cabelo com o Vitor e como eu sou hoje depois que ele fez isso. Vitor, pra gente iniciar, cara, me conta um pouco da tua história e como tu chegou até hoje que tu é o Dr. Vitor Hugo. Bem, vamos lá. Eu sou um menino criado no Cobrasol ali no início e depois em Barreiros, né? Fui criado por um ser humano incrível, sempre gostei de estudar. Na formatura, 3 dias atrás, agora em medicina da minha irmã, a minha mãe sempre falou assim, tenho 2 filhos que nunca precisei pedir para eles pegarem um caderno. Cresci, comecei a trabalhar bem novo, com 15 anos. Com 23 anos eu passei num concurso público do banco. Na verdade, eu passei no BESC, né, no Banco Estadual, e depois fui transferido para o Banco do Brasil. Né? Na época que eu passei no BESC, ainda passei em 3 concursos ao mesmo tempo. Foi da Celesc, do BESC e da Guarda Municipal de Florianópolis, a primeira turma. Escolhi o banco e tal por algumas questões. Trabalhei 10 anos no banco e um belo dia decidi empreender por várias questões aí que a gente vai falar. Mas comecei uma história dentro do mundo da barbearia. A barbearia entrou na minha vida através da vontade de sair do país, né? Então eu fui aprender uma nova profissão para que eu pudesse trabalhar em qualquer lugar do mundo. Acabei ficando, empreendendo, montei uma loja. Um ano depois já estava na segunda, depois cresceu, chegou a 4 lojas, e no meio disso existiram algumas outras coisas, que é a montagem do chalé na serra e também de fazer biomedicina, depois odontologia, e hoje se tornar cirurgião de face, que é uma das coisas que eu amo fazer, além de passar um ótimo tempo com a minha família, né, com a minha filha, e também ficar com os meus amigos, que eu nunca deixei, independente do que aconteça, a gente ainda tem amigos lá da 4ª série do 1º grau, né, e eu acho que uma das grandes coisas que a gente pode ter é não perder a nossa essência, por tudo que a gente passa, né? A gente pode evoluir, mas a nossa essência tem que ser sempre a mesma. Esse é o Vitor Hugo. Eu lembro no dia 8/4/2016, quando eu cheguei às 9 horas da manhã, até um pouco antes, né, para fazer o café, e abri, era um sábado, eu pensei, cara, eu conheço muita gente, né, trabalhava no bairro há anos pelo Banco do Brasil, e eu pensei, sei lá, deve vir algum conhecido, o primeiro cliente, né? E aí eu abri a porta, e eu nunca vi aquele cara. Aí eu pensei assim, deu certo. Deu certo. E no primeiro mês eu fiz 192 clientes, cara. Caramba! Foi muita gente. No segundo mês eu tive que ter o segundo funcionário. Entendeu? No final do primeiro ano eu estava com 4 funcionários, montando a segunda loja. E aí não parou mais. E aí foi. E O que te fez sair do banco? Vontade de ter uma filha. No banco, na época, eu ganhava um salário bem médio e eu sempre fui um cara muito preocupado com dinheiro, com estabilidade financeira. E eu pensava, cara, o banco ele te engessa, o funcionalismo público ele te engessa. Eu sempre fui um cara cheio de ideias, entendeu? E aí, na época, assim, o governo Dilma estava na época, assim, eu senti uma instabilidade, parecia que o Brasil era um barco afundando sempre. Então eu sempre tive vontade de sair do país, tá? Aí a empresa da minha esposa, na época, foi à falência, foi comprada por uma outra, o salário dela baixou quase que pela metade, menos da metade, na verdade. E aí ela foi ali na Essência, no Bela Vista, procurar um curso para fazer, porque a gente começava em casa, vamos complementar a renda, né, fazer aquela coisa toda e tal. E aí eu sempre tive vontade de sair do país, e eu pensei, cara, o que um bancário
né? Só sabia de economia, de banco e tal, o que que um bancário vai fazer em outro país, assim. Aí chegou lá, tinha um curso de barbeiro. Aí eu fui cortar o meu cabelo, perguntei, cara, quanto é que ganha um barbeiro? Aí eu passei na frente de 74 mil pessoas num concurso público, o cara ganhava mais que eu, entendeu? Aí eu vi, cara, eu tô aqui engessado. Tô aqui engessado, eu preciso sair daqui. E aí eu juntei aquele sonho de sair com o curso de barbeiro que eu vi e foi batendo tudo no liquidificador. Fiz o curso, diz o professor que eu só fiz uma aula até hoje, que o resto eu fui autodidata. Eu lembro que eu fiz o curso, a primeira aula, na primeira noite eu fui dormir 5 horas da manhã, já estudando. E isso eu faço até hoje, eu estudo muito, né? Então, assim, quando eu vou... eu quero aprender uma técnica nova, enquanto eu não paro, assim, eu não paro até aprender, né? E aí comecei a estudar, cara, chamava os amigos para cortar cabelo, sabe? Não, vamos ali, pá, tem o professor, vai dar tudo certo e tal. Às vezes, tem um amigo meu que, nossa, ele ficou cliente assim anos, né? Hoje ele não tá mais morando aqui em Floripa, mas ele me chamou para cortar o cabelo dele na empresa que ele trabalhava. Ele é projetista arquitetônico. E aí chegou lá, tava o proprietário e o filho, né? Ele falou, então corta o meu também. Esses foram, tirando assim o fato de ser amigo, foram meus 2 primeiros clientes, cara. E o filho dele corta cabelo até hoje comigo. Assim. Caramba. É uma loucura, assim. Não comigo, né? Mas Sim, mas ficou na tua unidade. eu já faz 2 anos que eu não corto mais, né? E assim foi. Daí juntei essa vontade de sair do país. Eu fiz uma entrevista pro Canadá, numa rede de salão lá e tal. E eles pagavam tudo. Desde o teu passaporte, moradia e tal. E passei no processo seletivo. Eu já falava inglês desde pequeno. Uhum. Passei no processo seletivo, mas eles precisavam achar, acho que 60 e poucas pessoas na época, que é assim, vai distribuído para o país, né? É uma rede e tal. E aí não acharam as 60 e poucas pessoas que eles queriam com perfil no Brasil. Puxaram das Filipinas na época, que já era bem clássico, o pessoal das Filipinas ir para lá, né? E aí eu falei para minha mulher, cara, vou botar uma mochila nas costas e vou embora. E aí depois eu venho te pegar. Eu vou abrir o mato. Sim. E depois eu venho te pegar. Daí ela assim, não, então vai ser. Aí eu comprei post-it, ela não falava inglês, comprei aqueles post-it e comecei a colocar tudo dentro de casa, sabe? No armário, como é que se chama, garfo, faca, tudo para ela já ir desenvolvendo um pouco mais. Nisso era uma quinta-feira, eu sentei na casa da minha mãe lá, tomando uma cerveja com ela e falei assim, mãe, teu filho tá indo embora. Eu vou pegar um avião, vou pro Canadá e vou mandar. Ela assim, sério? Aham. Isso eu tava no banco ainda. Daí eu falei, tenho vontade de sair, quero fazer outra coisa, quero ir para um lugar melhor, porque isso aqui parece um barco afundando esse país. E ela assim, pô, mas tu é tão empreendedor, por que que tu não tenta aqui primeiro? E aí a gente foi desenvolvendo a conversa, cara. Foi desenvolvendo a conversa quando era 1 hora da manhã. A gente lembrou que tinha uma loja para alugar lá no Bela Vista e tinha um rapaz que tinha uma loja de artigos religiosos lá e tal, que era meu vizinho desde pequeno. E eu passei a mão no telefone, mandei uma mensagem para ele 1 hora da manhã e por Deus ele estava subindo a rua naquela mesma hora. Ele falou, cara, estou subindo a rua da casa da tua mãe aqui. Eu disse, cara, então vem aqui, a gente está tomando uma cerveja, chega aí. Daquilo ele sentou, a gente já trocou uma ideia, perguntei como é que era o sistema de aluguel ali e tal. No outro dia já liguei para a mulher, fechei a sala. Acho que 10, 12 dias depois a barbearia estava montada. Eu desmontei a sala da minha casa. Na época as barbearias eram, né, como eu te falei, só um bebedouro, um tiozinho, uma playboy em cima do negócio. Então, assim, eu desmontei a sala da minha casa. Eu levei um sofá bonito, botei TV a cabo, botei café expresso, botei cervejeira, entendeu? E fiz uma barbearia com cara de sala de casa. Mais confortável. Essa foi aquela primeira? A primeirona. Mas é naquele centro comercial que tu fez a segunda depois? Exato. Ah, tá. Então eu sei qual é. A primeirona, eu botei uns tijolinhos na parede, Isso, sabe? Botei vários quadrinhos Sim. e tal. Então aquilo na época, assim, o pessoal olhava. Eu tive até que botar o preço na rua, porque o pessoal olhava e pensava que ia ser muito caro. Sim. Entendeu? E na verdade o corte era, sei lá, R$18 na época e o meu foi 20. Só que em 2 meses eu já subi. Eu subi 25% o meu preço e os meus clientes caíram em 25%. E aí eu comecei a selecionar. Então, assim,
Se eu subo 25% e a minha clientela cai 25%, eu ganho a mesma coisa trabalhando menos. E essa foi a lógica. Então eu deixava o número de clientes subir, pá, 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 pá. Quando ele alcançava certo nível, eu subia meu preço, os clientes caíam e eu ia subindo de novo. E assim a gente foi alcançando e até hoje a gente é a barbearia mais cara do bairro. Tá? Então isso é uma estratégia de negócio, né? Para que a gente não trabalhasse com volume e sim com qualidade, né? Uhum. Com outras A tua coisas. barbearia, desde a primeira vez que eu entrei até naquela a primeira que tu falas ali, quando a gente começou a cortar o cabelo, eu comecei a cortar o cabelo contigo, já dava pra ver que era uma barbearia diferente mesmo. Aí quando tu fez a segunda, aí tu fez a grande, eu assim, ó, pô, agora o Vitor, Agora deitou, né? assim, agora ele... foram umas coisas que eu fui admirando, assim, porque daí tu me falou daquela história que tu, pô, eu era funcionário público, larguei, vim ser barbeiro e tal, porque pensava que isso aqui ia me gerar mais frutos. Aí tu falou agora dessa história que tu, pô, ia pro Canadá, acabei virando barbeiro. Nessa trajetória aí, Vitor, até chegar agora que tu é o doutor Vitor Hugo, qual foi o maior risco que tu tomou? O maior risco foi sair do concurso público, o maior risco foi arriscar, foi fazer barbearia, abrir a segunda, ou o maior risco foi pivotar a carreira depois e virar dentista e especialista em cirurgia da face? Eu digo que todos os meus riscos foram calculados com muito planejamento, tá? Na verdade, quando eu saí, eu tinha uma reserva, então eu diminuí o meu risco por isso, né? Antes de eu montar a barbearia, eu fiz mais de 10 cursos, então eu fui a fundo aprender qual era o diferencial. Então eu também ofereci um produto diferenciado para o meu cliente, diminuindo mais ainda assim o meu risco. Então, assim, os meus resultados provam que o risco foi extremamente baixo na época. Fazer 192 clientes no primeiro mês, tu montar 2 barbearias em um ano, né? Em 365 dias, ter aí provavelmente cadastrado na época quase 2.000, 2.500 clientes. É uma coisa que eu não posso olhar e dizer assim, eu fui um cara que sofri risco, eu fui analisando as coisas e fui gerindo. Mas claro, tu sair da estabilidade é um risco. Só que hoje, com a idade que eu tô, quase 10 anos depois aí de montar o primeiro negócio, eu posso dizer que estabilidade não existe. Entendeu? Nem para você que é funcionário público, por exemplo. Então, quadro político muda, tu vai para a rua, tu não se preparou, e aí, vou fazer o quê? Vamos pegar o Correio, por exemplo. Sim. Quase foi privatizado, entendeu? O BESC foi privatizado, só que daí foi comprado pelo Banco do Brasil. Mas se tivesse sido comprado pelo Bradesco na época, muita gente ia para a rua. Então, qual é a real estabilidade que a gente tem? Para mim, a maior estabilidade é você fazer uma reserva financeira. E para fazer uma reserva financeira, você precisa ganhar mais. Para ganhar mais, você precisa empreender. Entendeu? Eu sempre digo assim, médico é uma profissão que paga muito bem, mas o médico nunca vai ganhar mais do que o dono do Albert Einstein. Sim. Entendeu? Então a gente precisa multiplicar os nossos braços primeiro, ou na verdade segundo, e depois fazer o seu braço valer mais. Esse foi o meu caminho. Então quando eu estava lá engessado no Banco do Brasil, ganhando, sei lá, R$ 4.000 por mês, eu pensava, cara, preciso ganhar mais. Preciso sair dessa coisa estagnada. Montei. Quando eu montei a barbearia, eu já queria crescer. Eu não queria trabalhar sozinho. Eu já sabia que eu precisava crescer, empreender, montar mais lojas. E eu fui oferecendo um diferencial do mercado. E aí vem no maior risco realmente que eu tive. Na verdade, foi até uma dificuldade, não foi risco. É gerir pessoas, cara. Gerir pessoas é uma arte, entendeu? Porque tu vai lidar com os problemas pessoais dele. Por exemplo, o filho ficou doente, logo ele não vem, logo o problema é meu. Entendeu? O meu funcionário não veio, mas é por causa que o filho estava doente, vamos supor. Então gera, e nisso a gente tem que ir gerindo e fazendo as coisas todas. Agora eu decidi realmente correr o risco. Só que eu minimizei ele me preparando para isso. Então eu passei algum tempo me preparando, enquanto eu fazia cursos, enquanto eu guardava dinheiro, né? Enquanto eu ia comunicando, principalmente, eu tinha muito conhecido, né? Eu sempre fui de falar muito, então onde eu paro eu vou fazendo amizade. E naquilo eu já fui avisando o pessoal. Eu lembro que eu entrei no meu Facebook na época, nem tinha, acho que assim, o Instagram não estava tão famoso. Eu lembro que eu entrei no meu Facebook, eu fazia tipo um mailing ali pelo Messenger,
E eu ia avisando todo mundo o que eu estava fazendo. Então, quando eu abri, eu lembro que na inauguração deu 100 pessoas ali que eu nem esperava, sabe? Só não deu mais porque era pequeno o negócio. Sim, era bem pequeno. Mas senão eu tinha convidado muita gente, entendeu? E aquelas pessoas, cara, vinha gente da Palhoça prestigiar, vinha gente de governador Celso Ramos prestigiar, entendeu? Tu abriu a tua loja pelo Facebook muito antes dela ter sido aberta mesmo. Exatamente. Então, assim, se tu vai empreender, tu tem que avisar todo mundo. Essa é a verdade. Comunicação é tudo, entendeu? Que é uma das minhas faculdades, né? Eu sou formado em comunicação, publicidade e propaganda. Então, que eu digo que foi o meu segundo pilar para as coisas darem certo. Assim, o meu primeiro pilar realmente foi o conhecimento do banco, cara. Para te ver que eu montei a barbearia, eu já tinha computador, sistema, tudo instalado já de cara. Então, quando o meu cliente vinha cortar o cabelo, eu anotava, esse cara aqui é um degradê de 0 para 2, desconectado do lado esquerdo, sabe? Franja 3 dedos, em cima assim, então acima assado. Se o meu cliente chegasse na barbearia e fosse atendido por outro barbeiro, o barbeiro acessava o sistema, via como era o corte e reproduzia, que era uma coisa que eu fazia também na época. A gente tinha um sistema igual, todo mundo cortava exato, dentro da mesma técnica. Eu aprendi, fiz uma das maiores escolas de cabeleireiro do planeta, fiz o curso, me formei, então eles falavam uma coisa assim, ó, o barbeiro que é instintivo, cada vez que ele corta, o teu cabelo fica diferente. Sim. O barbeiro que é técnico, ele corta exatamente igual, sempre. Entendeu? E aquilo eu reproduzi. Então tinha lá 4, 5 funcionários numa loja, todo mundo cortava exatamente do mesmo jeito. Claro, muda a mão, né? O toque, aquela coisa toda, mas é parecido para que o meu cliente não ficasse escravo só do barbeiro. Ele vai, com certeza, ficar cliente da barbearia. Acontece na prática? Não, porque barbeiro é igual psicólogo, né? Então tá ali conversando e tal, e cria uma amizade, cria uma confiança e fica. Mas caso, por exemplo, acho que no teu caso na época, não cortasse comigo, cortava com o Wolf. Sim. Entendeu? Então se sentia satisfeito e voltava sempre pra barbearia. Eu lembro até quando tu cortou meu cabelo a primeira vez, tu fez um degradê de uma forma que eu não estava acostumado. Aí eu não gostei muito. Mas beleza, assim, não, vou voltar aqui. Aí no segundo corte eu falei, pô, dá pra tu fazer assim, assim, assado? Aí tu falou assim, não, claro, pô, da outra vez tu não curtiu muito. Assim, não, cara, não tô muito acostumado, dá pra gente fazer do outro jeito? Dá pra fazer. Cara, daquele jeito que era, ficou. E temos vários registros de fotos e assim. E quando tu falou essa questão, cara, o meu barbeiro corta o cabelo sabendo o que o cliente quer. O meu barbeiro tem que cortar com técnica e não com feeling. Cara, eu acho que isso daí foi uma evolução que tu trouxe para o mercado da barbearia, aquela época, que foi muito diferente do que a gente estava acostumado. Mesmo tu falando assim, cara, isso aí foi muito diferente. E eu lembro de ir em barbearias e, tipo, tu chegava lá, como é que tu cai? Eu quero um degradê, e é isso aí. Se tivesse um, tu cortava com um e tu voltava naquele mesmo, porque tu já sabia que aquele que ia acertar teu cabelo. Cara, nunca ia pensar que o cara tem lá no sistema dele que, o André vai na tua barbearia, então o André gosta do cabelo assim, ele faz assim, ele não passa gilete atrás porque dá alergia. Isso. E tarará, tarará. Cara, isso daí pra mim foi revolucionário e, na mina opinião, acredito que continua sendo, porque não é toda barbearia que tem isso, cara. Era tão louco que a gente conseguia ensinar o cliente a como é que cortava o cabelo dele. Então, aconteceu muito do cliente chegar em outras barbearias e ele falar pro barbeiro assim, ó, não, meu cabelo é desconectado, assim, assim, assado, no sistema de mecha tal, entendeu? E o cara não sabia, entendeu? Ou seja, o profissional não sabia como é que fazia, não sabia tecnicamente dizer como é que era o cabelo do cliente e o próprio cliente sabia dizer para o barbeiro, entendeu? Porque são pessoas que cortam instintivamente. Vai do jeito que o olho acha que tá certo, cara, falando isso agora explodiu minha cabeça, porque eu tô pensando assim nos barbeiros que já cortaram o meu cabelo e como que eles cortaram e como que corta hoje. Cara, é muito louco. Nunca tinha pensado nada parecido com isso. O Mário, por exemplo, que é o proprietário da loja da Palhoça, e ele também tem a escola Pivot Point, que é uma das maiores do planeta e tal, que foi a que eu fiz e, cara, revolucionou minha forma de cortar, né? Assim, sabe? É tudo técnico, né? Não tem essa de incentivo. Mas foi assim, cara, e aí deu certo, explodiu,
né? Foram uma, duas, três, quatro, cinco lojas. Chegou a 4 lojas, na verdade, né? Então, assim, uma das coisas por exemplo, que eu me arrependo é não ter começado antes, sabe? Me arrependo de não ter começado Cara, antes. Se eu soubesse, eu tinha saído do banco antes. algumas pessoas já me falaram isso em entrevista e eu sempre fiquei pensando e agora tô pensando de novo porque tu tá falando, porque é uma coisa que eu tenho também comigo, assim, pô, eu devia ter começado antes. Cara, mas tu não pensa que antes poderia ser tudo muito diferente no sentido de mais dificuldade? Ou tu acredita que tu já estava preparado mesmo antes e só postergou por algum outro motivo? Eu sou um cara que com 6 anos ficava vendo documentário. Então, assim, eu sempre fui muito instigado ao conhecimento e aprender, sabe? Correr atrás das coisas e tal. Pra te responder isso, cara, só se a gente tivesse um efeito borboleta. Mas assim, eu sempre fui muito preparado, com muita bagagem para minha idade, né? Convivia com pessoas mais velhas, buscava conhecimento e tal. Mas claro, talvez Deus tenha colocado as coisas na hora certa na minha vida e a gente não sabe, né? Agora, ainda assim, olhando todos os resultados, toda a história, eu me arrependo de não ter começado antes. Ô, Vitor, me diz uma coisa, cara. Teve algum desafio que tu pensou em desistir do negócio? Sendo no teu chalé, sendo agora na cirurgia da face, ou na barbearia, até no banco? Alguma coisa foi muito crucial, assim, que tu pensou assim, cara, eu não sei o que eu vou fazer agora, eu tô pensando em desistir. Aconteceu muito assim. O primeiro desafio realmente foi gerenciar pessoas, né? Eu já cheguei pro meu sócio na época chorando, falando, eu vou vender tudo e vou embora, porque eu não aguento mais. É funcionário chegando atrasado, dando desculpa, sabe? Chegando direto da festinha com cara lavada, né? Então, assim, essa parte foi muito difícil, cara. E aí foi a primeira vez que teve um cliente meu, que é o André Miranda, que trabalhou com essa parte de gestão de empresas, numa empresa especializada, né, que é o EAG, Sei. uma empresa especializada nisso. E ele me deu muito conselho na época, tá? Teve outra coisa também que o meu ex-cunhado falou, que ele assim, cara, agradece que eles são assim. Agradece. Porque enquanto o funcionário faz esse tipo de coisa, ele não tem o tino de dono. Quando ele tiver o tino de dono, ele fica 1 ano dentro da tua empresa e monta uma concorrência. Isso eu vi na prática. Entendeu? Então, assim, o desafio foi gerenciar pessoas. Primeira coisa. Na verdade, tu não gerencia a pessoa, tu gerencia o problema da pessoa, né? Sim. E depois que eu comecei a aprender algumas coisas assim, foi a primeira vez que eu coloquei uma gerente. Porque até então eu era o dono, né? E aí eu gerenciava e tal, daí eu contratei uma barbeira na época e aí botei a função de gerente. Então eu delegava as coisas para ela e ela delegava para os funcionários. E aí tira um pouco da pessoalidade daquela coisa do dono. E vamos ser bem justo, quem faz o papel do lobo mau daí não é mais você. Então Sim. você não é mais taxado, né, como um cara ruim, vamos dizer assim. Não como um cara ruim assim, né? Eu tô falando de forma Sim. geral. Mas a partir do momento que tu começa a dar esporro nas A pessoas, pessoa vai te ver tu como uma começa a pessoa. queimar a tua imagem. E aí quando tu terceiriza isso aí, as coisas mudam. Tu vira o bonzinho, o dono legal, e o teu gerente é que passa por esse processo. Nesse processo de tu estabelecer uma gerência, foi só pensando na gestão de pessoas? Alguma outra coisa te levou a isso? Ou tirar alguma carga de trabalho tua além da gestão de pessoas? Ou foi mais focado na gestão Tudo junto. Tudo junto? Tudo junto. Por exemplo, a administração de estoque, ela que fazia, entendeu? Reuniões mais periódicas, porque daí nessa época eu já estava começando a me afastar um pouco por causa dos estudos. Então, reuniões periódicas, assim, cobrança diária, sabe? Pô, ó, encheu o lixo, tem que ir lá recolher o lixo seu, né? Porque o barbeiro, ele cuida da sua bancada, ali, das suas coisas, ó, sua bancada tá suja, vai ali dar um talento e tal, assim, sabe? Então é tudo, cara, assim, o que eu pude terceirizar, eu terceirizei, essa é a verdade, entendeu? Algumas coisas de gestão, mais dentro de números, vamos dizer assim, ficava comigo, tá? E isso eu sempre falo, quem tem que saber os números da empresa real é o dono, né? Tem algumas empresas maiores que têm um gerente financeiro, obviamente, que daí vai saber os números da empresa. Mas
Ele vai reportar o dono de qualquer forma, né? Exato, mas eu digo porque o funcionário, se ele tiver acesso a isso, às vezes, ele vai olhar e ele vai achar que tu tá rico, Uhum, entendeu? Ele não entende a diferença entre lucro e faturamento, entendi. né? E aí isso cria um desconforto do funcionário que ele parece que ele está se sentindo explorado, assim, Uhum. né? E quando tu senta com o funcionário e bota real para ele, né? Diz, ó, cara, a cada 10 que fatura, sei lá, fica com 2, entendeu? Daí ele fala, pô, sério? Ele vê o jogo de outra forma, né? Ele vê o jogo de outra forma, mas até chegar nesse ponto é complicado, né? As pessoas que Entendi. não empreenderam, que não têm noção do que é uma gestão e tal, Aham. é complicado assim tudo. Essa questão da gerência, quando tu fez isso, tu tava em expansão ou tu já fez quando tu tinha as 3 ou 4 lojas ali? Na Ou época foi tinha nesse... duas, Tinha olha. as 2 lojas? Na época tinha duas. E essa gerente, ela ficou responsável pela uma barbearia só ou ela era gerente de outras barbearias também? Só da primeira unidade. E como que tu fazia para gerenciar as outras? Por exemplo, aqui na Sócio. Vitor Hugo da Palhoça, tu tinha sócio. Nas outras também? Sócio. Cada uma delas. Na verdade, eu aproveitei a mão de obra interna, né? Então, assim, o barbeiro estava muito tempo comigo e aí ele já tinha aprendido a parte de corte, atendimento e tal. E aí eu começava a treinar ele para gerência, como é que vai fazer, parte de estoque, pagamento de contas, ficar de olho nas coisas, assim, assim, assado. E aí a gente oferecia uma oportunidade na época, que é pegar o funcionário, a gente entrava com o capital, montava a loja, e o funcionário virava sócio nosso e pagava a sociedade dele de 50% com o lucro da própria loja montada. Ou seja, para o funcionário Ele não é tirava risco dinheiro zero, nenhum. ele não tirava dinheiro nenhum. O risco dele era o trabalho mesmo, né? Exato. Fazer acontecer ali. É fazer acontecer, tá? Então a gente aproveitava a nossa própria mão de obra, isso é como se fosse um plano de carreira, porque como já começou a ter gerência na época, né, e depois foi criando, aí tinha em Areias, tinha gerente na Palhoça e tal. Então ele sabia que ele estava entrando numa barbearia, e talvez acho que das poucas do Brasil na época que tinha essa ascensão, entendeu? Um erro da época foi não ter colocado a comissão mais baixa e ter feito ela progressiva para que a gente pudesse gerenciar as coisas mais pessoais do funcionário. Então, por exemplo, assim, eu entro com 40% de comissão, aí depois de 3 meses é avaliado, vai para 41, depois de 3 meses 42, 43, para criar uma história e você conseguir fazer uma reunião com ele e falar, você não está atingindo tais coisas, que você está vendendo pouco produto fora, ou você está chegando atrasado, ou tua vestimenta não está adequada, sabe? Então, nesse trimestre você não vai ganhar mais, não vai ascender sua carreira, entendeu? Isso foi uma coisa um erro bem forte, assim, que eu cometi. Uma das coisas que eu sempre me chamou a atenção na tua barbearia e depois eu vi que era um padrão, que era uma cultura mesmo, que é muito do que tu tá falando aqui, da cultura que tu quis estabelecer, é a questão do atendimento. Tu falou ali assim, pô, ele aprende a cortar, ele aprende a atender. E quando eu vim cortar aqui na barbearia da Palhoça, eu cortei e no dia o Yuri cortou meu cabelo, ele tava doente, uma dor de garganta, ele não conseguia falar, mas pra mim tava tudo bem, tava só pra cortar o cabelo. Aí no final ele assim, ficou bom o corte e tal. Eu disse, não, cara, ficou bom, pô, vou voltar aí e tal, não sei o quê. Desculpa, eu sou muito do atendimento e tal, e hoje eu não consegui, porque eu tava doente. Não, cara, pô, tá tranquilo, conheço, pô, o Vitor que te indicou, porque tu mesmo tinha me indicado ele, uma vez que a gente conversou na rua, falou assim, não, corta lá e tal. E tu juntando essa questão, assim, o meu barbeiro tem que cortar e atender, depois vindo pra outra barbearia, porque eu penso, pô, na barbearia dele, é fácil ele fazer isso, né? Ele tá lá, depois ele tem o gerente que ele colocou lá agora numa outra barbearia, que não tem ele lá, tem um sócio que ele escolheu, mas o sócio pode ter uma cultura um pouco diferente e tal. Aí eu vejo assim, não, cara, isso tá impregnado na cultura dele. Eu tenho certeza que se eu for na outra barbearia do Siniro aqui, que é aqui perto também, vai ter essa mesma cultura. Cara, isso pra mim, na minha cabeça, é admirável, porque eu sei que eu vou chegar lá, a pessoa vai me atender, ela vai cortar o meu cabelo bem, e eu tenho essa segurança que é um padrão Vitor Hugo, vamos dizer assim, que foi o que tu conseguiu atingir. Isso vem de uma certeza minha. Eu sempre falo assim, ó, todo empreendimento, todo mundo que for empreender, cara, tem que cuidar de 3 coisas: serviço, atendimento e ambiência. Então, quando tu entra numa barbearia, vamos lá, ambiência, tem que ser um ambiente bom, limpo, bonitinho, cheiroso, banheiro bacana, entendeu? Tem que ter serviço, que dependendo do ramo de negócio pode ser trocado por produto, né? Se ele for da área de produto. No nosso caso é serviço. Então tem que ser um serviço de qualidade. Tem que ser o melhor serviço? Nem sempre. Por exemplo,
o melhor degradê, isso é coisa de barbeiro. Eu sempre falo pro barbeiro, quando você chegou para cortar seu primeiro cabelo, como é que foi? Ele falou, ficou uma droga, entendeu? Eu falei, então, essa é a visão do cliente. Porque tu não enxergava quando o degradê estava bem liso, não. Conforme você foi ficando barbeiro, né? Foi ficando barbeiro melhor, a tua visão que mudou, entendeu? Entendi. Então tu consegue enxergar os defeitos melhor e tal. Mas o teu cliente não sabe muita coisa que você enxerga. Então não é para ser o melhor degradê da cidade, ele é para ser um bom degradê, entendeu? Porque cabelo, para enxergar defeito, só o profissional. Entendi. Entendeu? Imagina, é uma malha. Se o cliente malha. enxergou o defeito, é um defeito tá muito grande. ruim. Exatamente, porque está muito ruim. Entendeu? Claro que hoje, com os cortes da zero e tal, ficou mais fácil de ver. Mas ainda assim, a visão do barbeiro é 1000 vezes mais apurada do que um ser humano que não sabe cortar cabelo. Entendi. Tá? Então, assim, vamos lá. Ambiência, serviço de qualidade, tá? E atendimento. Sendo que o mais importante sempre é o atendimento. Eu sempre digo, por que o corte tem que ser bom e não excelente? Porque o que fideliza é o atendimento. E eu vejo isso porque já passou mais de 40, 50 barbeiros pela nossa história, entendeu? Quem é o cara que mais ganhava? É o cara que melhor atendia. Não era. Eu cansei de ter na equipe o pior barbeiro técnico ser o melhor barbeiro de atendimento e, por consequência, ser o cara que mais ganhava. Entendeu? Simples assim. Caramba. Caramba, visão... Eu, principalmente que não tem barbearia, só vou em barbearia, não pensava nisso. Acho que até para trazer, assim, para a realidade do meu negócio ou de outros negócios que a gente atende nessa questão de, pô, cara, o atendimento, ele vai moldar como o teu cliente te vê. Basicamente isso, né? Exato. Isso serve, vamos supor, tu vai comprar um carro. Às vezes, sei lá, vamos pegar tá aqui entre um carro nacional das 4 marcas ali, né? Bem conceituadas, vamos dizer assim. Chega um cara com um carro importado, que o pessoal já tem mais desconfiança. Eu lembro na época que chegou Renault Citroën, vamos supor, vamos dizer assim. Às vezes, pelo atendimento, a pessoa acaba comprando e o produto é um produto que ela desconfia, vamos dizer assim, né? Não que o produto vai ser ruim, mas é um produto que desconfia. Você se sentiria mais seguro comprando um Volkswagen. Sim. Assim. E a pessoa vai, te cativa e fala, não, e te explica a fundo, não, mas o carro tem assim, ó, o carro tem isso aqui, assim, assim. Isso é para várias áreas de serviço e de produto, entendeu? Às vezes tu nem precisa comprar, só pelo atendimento tu compra. Entendi. Né? Ontem eu tava escutando acho que era um podcast ou uma entrevista e o cara tava... Não, mentira, eu tava atendendo um cliente e conversando com ele e ele trabalhou muito tempo no Carrefour. E aí ele tava me explicando lá como ele era diretor executivo no Carrefour, ele tava me explicando como as coisas funcionavam, né? E aí ele me falou uma coisa que me chamou bastante atenção. Ele assim, cara, toda empresa de produto que vende alguma coisa, o problema dela nunca é a venda. O problema dela começa na compra e termina na compra. Porque se tu compra mal, tu vai ter uma venda mal feita. Então, se tu compra mal o produto, ele me explicando, ele assim, cara, não tem como tu comprar mal um produto e achar que tu vai lucrar com aquele produto. E aí, o que eu venho trazendo para ti assim, pô, um pouco dessa compra mal feita, tu corrige no atendimento. Um pouco dessa compra mal feita. Mas nada vai fazer com que tu lucre mais do que com uma compra bem feita e um atendimento bem feito. Que agora com que tu falando isso tudo, eu tô recobrando aqui na minha cabeça, eu vi a Vitor Hugo Barbershop nisso. Porque a tua compra bem feita era a barbearia, como ela era, e a tua venda bem feita era o atendimento. O corte era só um meio nisso daqui, pelo que me pareceu aqui. O teu corte era bom, mas ele era um meio. O mais forte da minha barbearia era o atendimento. A pessoa ia sair lá com o cabelo impecável, mas o atendimento que ia fidelizar ela. Essa questão, por exemplo, de tu ter a descrição do corte no sistema, para que um barbeiro não precisasse ficar todo perdido, chamando o outro e tal, isso faz parte de atendimento. Entendeu? Não tem nada a ver com o corte. O corte é simplesmente pegar uma máquina e passar na cabeça da pessoa. Então, olha a quantidade de coisa que envolve, entendeu? O atendimento começa quando sai de casa. Desde o momento que tu disponibiliza uma vaga, por exemplo, de carro. Tem gente que vai cortar na barbearia mais cara no shopping porque não quer ficar procurando vaga.
Esse cara não está preocupado com dinheiro, está preocupado só com atendimento. Entendeu? Então, o pilar atendimento dos três, ambiência, serviço ou produto e atendimento, o pilar atendimento sempre é o mais importante. Entendi. E é onde geralmente a pessoa mais peca. Quando tu vai num restaurante, dificilmente tu vai reclamar do prato especificamente. Às vezes tu vai reclamar mais do atendimento. É mais fácil tu ser mal atendido do que o prato ser ruim. Sim, entendi. Vai numa hamburgueria, tem hambúrguer mais gostoso, um que o outro tem. Lembra do bom e do excelente que eu te falei? Mas se tu for no hambúrguer excelente e o atendimento for ruim, tu não volta. Se tu for no hambúrguer bom e o atendimento for excelente, tu volta. Sim. Entendeu? Eu vivo isso na prática aqui. Tem um restaurante aqui na Pedra Branca, o Munique. Cara, o cara é um gênio do atendimento. Animal aquele restaurante, velho. O cara é um gênio do atendimento. Eu falei pra ele esses dias assim, Animal, cara, tu precisa dar um curso pra gerenciar a equipe de restaurante, porque ele atende da mesma forma que a equipe dele atende. E você já viu o vizinho, como é que é? O vizinho tá cheio. Mas não é a mesma coisa. Mas o atendimento, a gente vê que assim, ó, não, claro, ele tem uma demanda muito grande, mas ele não liga pro atendimento. Ali ele apostou no preço. Sim. Tanto que a gente fala, vai lá, come, bebe e paga pouco, entendeu? Desculpa, existem clientes e clientes, claro. Mas quando tu vai no Munique, cara, pô, desde a cadeirinha, entendeu? O espaço mais aberto, não é aquela coisa muito muvucada. Cardápio bem feito, os garçons são extremamente educados, entendeu? A cerveja vem congelando. Ele é um gênio. Eu falei pra ele, né? A gente costuma muito ir ali almoçar durante a semana, no final de semana, e eu falei pra ele assim, cara, tu é um gênio do atendimento, cara. Claro. É inacreditável. É inacreditável, assim. E aí, eu tava falando esses dias pra minha esposa, assim, cara, a gente nota a diferença de equipe quando a gente tá aqui no Munique e olhando pro lado. Sim, a pessoa que trabalha no lado não trabalharia aqui. E a pessoa que trabalha aqui não trabalharia lá. Assim, tu vê completamente a equipe. E aí, esse dia eu perguntei pra ele, assim, cara, eu venho aqui, eu moro aqui na Pedra Branca faz 2 anos. Eu venho aqui faz 2 anos. Pouca gente muda. Qual que é o teu segredo? Eu falei pra ele assim, cara, eu trato bem e pago um pouquinho a mais do que a média. Que é o que eu faço na barbearia. Eu sempre paguei o teto do mercado. Entendeu? Então, eu também podia cobrar, né? Mas, claro, dentro do nosso segmento de barbearia, a mão de obra é complicada de achar. Como eu estava falando antes da gente começar o programa aqui, a porta de entrada é muito baixa, né? Muito fácil. Então, as pessoas não já vêm, às vezes, de cultura complicada, vamos dizer assim. E aí, pô, hoje eu acho que está pior até. Na minha época, lá em 2016, quando eu abri, estava melhor. A gente teve essa revolução da barbearia, os cortes aumentaram e tal, e os barbeiros começaram a ganhar bem nessa época. E hoje não, hoje abriu muita barbearia. Só para te entender, quando eu abri tinha 7. Hoje tem 22 no bairro, dentro do mesmo bairro. Caramba. E eu apostava uma coisa que aconteceu no mercado americano, só que por política e economia no Brasil não vingou. Ia vingar, mas depois a gente teve Covid, caminhoneiro, mudança de governo que não foi tão interessante. Mas eu apostava, eu olhava para o mercado americano e falei, cara, vai vingar as barbershops aqui no Brasil, vai ficar grande. Foi dali que eu fui expandindo, entendeu? Dessa visão lá de fora que eu achei que ia pegar aqui. O que aconteceu? A gente teve uma virada econômica, os salários dos barbeiros caíram e eles viram vantagem de sair e montar sua própria loja. E aí, quando eles saem e montam sua própria loja, poucos têm o conhecimento de empreender e fazer a coisa crescer. Então, fica só naquela lojinha, sabe? Ele mais um, ou ele sozinho, entendeu? Teve um funcionário meu que a gente pagava 50%. Na época, cobrava, vamos supor, cabelo e barba R$60. Ou seja, ele ganhava 30, limpo. Sim. Ele saiu, montou a dele e botou corte e barba R$30. Eu falei, pô, tendo custo de água, luz, aluguel, telefone, ele não pensou em nada, ele só pensou no que ele ganhava. Tá entendendo? Então, assim, mas valia ter ficado trabalhando para os outros, sem risco. Se ele ficasse doente, o colega dele atendia os clientes não vão embora. Entendeu? Depois voltam com ele. Se precisasse de uma força, né? A gente, claro, tinha mais poder econômico pelo fato do tamanho que era. Tinha mais segurança. Sim. E isso aconteceu muito. Aí foi onde a gente saiu, às vezes, de 7 para 22 barbearias no bairro, se dividiu todo o mercado, essa é a real, e hoje os salários caíram bastante. É isso que a gente vê. Tu acha que a qualidade caiu também? A qualidade de serviço aumentou e a qualidade de profissionais, vamos dizer assim, diminuiu muito. Diminuiu muito?
Ô, Vitor, olhando para essas decisões que tu me falas aqui, que foram várias decisões complexas, né? Tu falando, elas parecem ser simples, mas a gente olhando de fora, tu me falou que tu saiu do Banco do Brasil, pô, que é uma carreira que muita gente persegue, como tu falou, tu ficou à frente de 74 mil pessoas para passar, tu veio para a barbearia. Da barbearia, tu resolveu fazer odontologia, hoje tu é especializado em cirurgia da face e no meio desse caminho todo tu ainda construiu um chalé. Cara, o que te guia na hora de tomar essas decisões difíceis? Tanto de pivotar uma carreira, quanto de construir, quanto aquela parte difícil que tu passou na construção do chalé. O que te guia nas horas dessas decisões difíceis aí? É esse teu senso de planejamento? Ou às vezes tu vai pelo feeling de coisas que tu tem? O que te guiou aí nessa carreira até hoje, nas decisões difíceis? Eu digo que muito foi a questão política e econômica que a gente vive, porque a minha cabeça está sempre lá na frente. Por exemplo, a gente está para entrar num sistema de guerra. Se não ficar uma guerra absoluta, vai ser uma guerra econômica bem grande. Sim. O sonho da China agora é derrubar o dólar. Então, assim, ó, o que a gente vai fazer no meio disso tudo, morando no Brasil, né? Então, eu sempre pensava, lembra que eu te falei lá atrás, pô, isso aqui parece um barco afundando? Foi dali que eu decidi empreender para ganhar mais. Tinha vontade de ter uma filha, né? Oferecer coisas melhores para minha família e tal. Então, eu queria ganhar mais. Mas, por exemplo, por que eu fui construir um chalé? Porque eu acho que na vida a gente tem que ter a renda passiva também. Não que aluguel seja uma renda muito passiva, né? Porque aluguel de sistema Airbnb, por exemplo, na Serra, ela dá trabalho. Sim. Não é bem passiva. Né? Então, tem que ter equipe de limpeza, gestão de todo o terreno. Tem que continuar gerindo pessoas. Assim, dá uma mão de obra desgramada. Assim, A sua banheira, por exemplo, já quebrou 4 vezes em um ano. Entendeu? E é longe, né? No meio do mato. Sim. Então, assim, eu sempre olho o quadro político e econômico do país onde eu estou vivendo. Isso foi o meu maior guia. Pô, preciso empreender. Pô, em 2006 estava muito bom. Então, eu vou expandir. Essa é a verdade. Vou expandir. Trabalhar, juntar, fazer caixa, montar loja, assim, vamos embora. Tá, fizemos o caixa da empresa, beleza. E agora? O que a gente faz com o dinheiro que sobra, vamos dizer assim? Vou investir de novo. Essa é a verdade. Aí, na época, eu estava para construir uma casa, para mim mesmo. Falei, não. Vou ficar onde eu estou aqui e vou investir. Aí eu tenho mais uma fonte de renda. Entendeu? Depois que eu estava construindo o chalé, e eu já tinha os funcionários, né? Então eu falei, eu multipliquei meus braços. Primeiro. Depois eu peguei o segundo passo, comecei a ir para uma renda passiva. E eu olhava para mim, né? Sempre fui um cara bem inteligente, assim, de estudar e tal, gostar das coisas. Eu pensava, olhava para as minhas duas mãos e pensava, preciso fazer isso aqui valer mais. Vamos supor, um corte barba era R$70, né? Tomava 1 hora de serviço. Hoje tu faz uma cirurgia em 1 hora, tu ganha muito mais que isso. Entendeu? Então, esse foi o terceiro passo que estava me guiando. Se a coisa estava boa, eu fui aproveitando o momento. Quando a coisa estava piorando, eu falei, vou fazer renda passiva. E aí, depois que foi tudo se encaixando, foi acontecendo. E outra coisa que te guia, obviamente, é a força de vontade de empreender, de crescer, de fazer o mundo girar com as tuas atitudes, né, cara? Eu sou apaixonado, por exemplo, por transformar a vida das pessoas. Quando eu montei a empresa, eu saí de uma empresa que te cobrava muito, com meta, né? Banco do Brasil, aquela coisa toda, a gente se sente explorado. Quando eu montei a minha, eu disse, cara, eu quero fazer diferente, porque o mundo não pode ser certo isso aqui, entendeu? E a barbearia sempre foi um ambiente extremamente leve para trabalhar, cara. Entendeu? Até hoje. Era leve até chegando lá, era legal, sempre foi lá, legal. Né? Pô, sempre foi legal ir. O cliente todos esses anos sabe, é muito leve, entendeu? Eu saí de uma das profissões mais estressantes do mundo para a profissão que é menos estressante do mundo. Eu lembro que na época eu li isso em artigos, policial, bancário e tal, os caras tudo que se mata, né? E índice de suicídio gigante. E o barbeiro estava como uma das profissões menos estressantes, entendeu? Então, pô, eu queria fazer a coisa diferente, né? E assim foi. E essa vontade de contribuir para a vida das pessoas e também gostar da estética, né? Como eu te falei, eu já trabalhei com um projeto arquitetônico, que é estética aqui, né? Trabalhei em barbearia hoje com estética, harmonização, e assim foi indo sempre dentro da estética. Mas essa vontade de atender as pessoas, de transformar e tal, é o que eu sempre gostei. Sempre assim, gostou? Sabe? E hoje eu amo o que eu faço.
A partir do momento que eu pego uma paciente minha e vejo o sorriso, o agradecimento que ela tem, já não é mais dinheiro, entendesse? Ali já é a razão do que a gente veio nesse mundo, cara. Me fala um pouco mais dessa história da cirurgia da face, porque eu conheço o Vitor há muitos anos e ele me falou, quando ele cortava meu cabelo, ele me falou, André, tô fazendo biomedicina. Depois de um tempo ele assim, André, mudei para odontologia. E coisas que ele me falou, que é uma característica que eu admiro em pessoas que eu vejo e admiro muito em ti, tu fala o que tu vai fazer e tu vai lá e tu executa o que tu vai fazer. Isso é muito admirável, cara. Isso é muito admirável nas pessoas. Até teve um outro cara que sentou aqui para a entrevista que eu falei a mesma coisa para ele. Assim, a capacidade de execução é uma coisa que eu admiro muito, porque cara, ideia boa, vamos lá, todo mundo tem. Se tu perguntar hoje pro ChatGPT, ele vai te dar uma ideia boa de negócio aqui. Agora, tu pegar a ideia, transformar aquilo ali no modelo de negócio e tu fazer, pra mim, assim, foi muito legal de ver. Porque, pô, eu vi o Vitor Barbeiro, eu sabia que o Vitor tinha sido funcionário público, eu vi o Vitor construindo um chalé, mas eu não imaginava que agora o Vitor abre face, faz cirurgia. E quando tu falou que tu ia fazer, tu foi lá e fez. Isso. Como que começou a tua história com essa questão da face? Desde lá da biomedicina até chegar na odontologia? Começou lá quando eu era barbeiro e olhei para as minhas duas mãos e pensei, preciso fazer elas valerem mais. Então, na biomedicina, eu precisava me formar para poder trabalhar com injetáveis. Né? Fazer botox, preenchimento, aquelas coisas. Naquela época, não estava tão difundido quanto está hoje, mas eu já enxergava uma crescente. Isso é legal, porque lá na barbearia foi a mesma coisa. Eu enxerguei uma crescente de mercado e investi. Nos injetáveis, eu enxerguei uma crescente de mercado e investi. Só que tudo demanda tempo para a gente se preparar. Por exemplo, são 5 anos de formação, né? De 4 a 5 anos, dependendo do tipo de faculdade que tu vai fazer. Então, quando eu enxerguei a crescente, que eu fui fazer a biomedicina, já era para fazer os injetáveis. Para já pensando em trabalhar com algo mais rentável, entendeu? Deixar as coisas funcionando como estavam, gerenciar tudo, mas fazer com que a minha mão valesse mais. Depois, a questão da cirurgia era um sonho que eu tinha lá atrás, né? De fazer medicina, participar da cirurgia plástica, assim e tal. E aí, esse sonho retornou a partir do momento lá que eu conheci o Guilherme, e ele me incentivou e tal, aí fui para odonto, né, depois fiz todos os montes, fiz oral menor, curso de cirurgias faciais, tudo separado e tal. Então, começou assim, olhando para minhas mãos e falando, preciso fazer isso aqui valer mais. Aí, quando tu vai para a cirurgia, basicamente o nível mais alto que tu tá. Então, não é todo mundo que vai para essa área, porque é perfil. Não adianta. Para ser cirurgião, tem que ter perfil, né? Vai ver uma pessoa, vai ver sangue, vai ver gordura, né? Vai ver musculatura, vai estar tudo exposto ali. Dependendo do tipo de cirurgia, vai ver mais. Dependendo do tipo de cirurgia, vai ver menos, né? Então, por exemplo, quando a gente faz uma cirurgia oral menor, vai tirar um siso, às vezes tu vai rebater toda a gengiva, vai tirar osso, vai literalmente pegar o osso da pessoa com a mão, entendeu? Tem que estar preparado para isso. Tem gente que não quer isso, daí vai para estética lá da odonto, fazer lente, essas coisas assim, que é um trabalho tão lindo quanto, porém é um trabalho mais limpo, vamos dizer assim, não tem aquela coisa Não é tão invasivo, né? Não é tão invasivo, exatamente. Né? E eu sempre gostei muito de área cirúrgica, desde pequeno. E as coisas, talvez quando a gente pensa com muita força, que a gente vibra, e isso eu vou te dizer que acontece direto na minha vida, direto. Eu vibro para que a coisa aconteça. E agora tu falou assim, pô, eu tenho admiração por quem vai lá e faz. Eu vibro para que a coisa aconteça, cara. E agradeço a Deus pra caramba, assim, sabe? Todo dia eu agradeço, não peço quase nada, porque eu acho que Ele me deu tudo que eu precisava. Mas agradeço muito pela oportunidade que a vida foi me trazendo e me moldando para um sonho que era de menino, lá atrás, entendeu? E aí chegou no que está hoje, né? Hoje eu tenho meu espaço, tenho meu centro cirúrgico. Estamos atendendo bastante paciente. Quantas cirurgias tu faz em média por semana aí? Dependendo da semana faz 3, dependendo da semana faz 6.
Depende do procedimento? Se for um procedimento muito invasivo, tu faz Depende menos? do mercado. Mercado? Por exemplo, quando chega Natal, Ano Novo, Uhum. aí tu acha que as pessoas vão querer fazer cirurgia para andar com uma faixa e tal, Sim. alguma coisa assim? Já tem que estar pronto, por exemplo, o teu mercado aquece em outubro, setembro, outubro, novembro no Aí eu máximo? ia te falar uma coisa, daí tu vai dizer assim, ó, acho que ninguém vai querer passar o Natal com a faixa, né? Não. Não? A gente faz cirurgia doidado em dezembro. Caramba! Aham. Porque é o período de férias que as pessoas podem fazer. Ah, Entendeu? Então elas preferem passar aquele período ruim, depois ficar muito bom, Aham. porque não vai fazer diferença. Tipo, eu tô de Agora, por férias. exemplo, pós-carnaval não tem mais festa nenhuma. Aham. A gente, em março, eu senti uma baixa de mercado. Ah, Entendeu? entendi. Então, assim, na época da barbearia, eu tinha todos os indicadores de anos. Assim, barbearia, tu Sim. sabe, chega lá em janeiro e junho, despenca. Uhum, Né? Em compensação, dezembro, tu enche a barriga. uhum. Na cirurgia vai ser a mesma coisa. Entendi. As pessoas têm seu fluxo, sua vida, têm Uhum. filhos, então vai ter férias, sabe? Vai ter dia das mães, vai ter dia dos pais, vai ter outros gastos, assim. E cirurgia é caro, né? Então é outro tipo de mercado. Hoje, engraçado que eu trabalhava com uma coisa barata, né? Um corte de Sim. cabelo, com homem, e eu saí para uma coisa bem mais cara e mulher, entendeu? O que tu sentiu nessa mudança de público, Vitor? Trabalha com coisa cara e mulher. É mais interessante. É muito mais interessante. Como que ela... Estética, mulher é que dá dinheiro. Mulher é que dá dinheiro. É só a gente olhar, né? Eu tenho, Pega eu o que tenho que essa... um homem gasta de roupa e olha com a mulher. eu gasta de tenho- roupa, eu tenho- maquiagem, cabelo, cílio, unha. Olha o quanto custa uma mulher e olha Sim. o quanto custa um homem, né? Eu tenho essa cabeça também de o mercado de estética feminino, pra mim, esse dia eu tava lendo um estudo e o cara tava falando, né? O maior mercado do mundo é o da transformação. Então, a gente tá sempre querendo transformar alguma coisa. Tipo, tu quis transformar tua barbearia de uma para 3, depois tu conseguiu, depois tu quis transformar tua carreira. E as mulheres, elas sempre buscam mais transformações do que a gente homem mesmo. Então, consequentemente, o valor que tu vai ter de serviço agregado para uma mulher é muito maior. Eu sou um Isso é fã por biologia, né? Isso é por biologia, eu acho que o social aumentou mais ainda. Uhum. Mas na natureza, a fêmea sempre é a beleza, Sim. né? Então ela sempre tenta, claro, em algumas espécies o macho é mais colorido, aquela coisa toda lá e tal. Uhum. Mas assim, no nosso caso, a beleza ela tá na mulher, né? A sexualidade ela é muito mais voltada para a mulher. Então logo a beleza meio que acompanha isso, Uhum. né? E o social veio para quê? Para intensificar. Né? Olha quantas opções a gente tem hoje que o social que trouxe. Então a gente Sim. se socializou, as mulheres hoje têm vários tipos de roupa, vários tipos de cabelo, tem cílio maior, cílio menor, tem cores diferentes de unha. Uhum. Então, cara, homem nem pintar a unha pinta. Sim. Né? Então o mercado para a mulher é gigantesco. É. Gigantesco. Eu concordo muito contigo nisso aí. Eu tenho clientes que têm estética e eu sempre falo assim, Aham. vocês estão no melhor mercado que existe. E eu ainda falo para ela assim, ó, eu queria ter um produto para vender para mulher. Porque na minha cabeça, isso é uma forma que te corta caminhos para enriquecer. Porque a mulher, ela tá faça. sempre procurando tô fazendo. Ah, Tô fazendo. É aí, Tô fazendo. é aí que tu me perguntou. Tô fazendo. Da onde? Que Tô fa- surge a coisa? É assim, Quis ó, tanto eu sempre que quis. falei tanto disso que tô fazendo. Segunda-feira, Aham. tá no ar, a gente fez um produto, eu fiz com a minha esposa, né? Eu desenhei o produto. E aí ela vai executar para ser a cara do produto, para ser uma mulher e tal. A gente vai ser sócio nesse produto. Mas foi com essa cabeça que eu sempre tive, de, cara, o melhor mercado do mundo é vender alguma coisa pra mulher, cara. Então, eu tenho um sonho também, cara. Tá faltando uma coisa na minha vida, velho. O quê? Tá faltando eu ter um produto. Mas produto, eu trabalho só com serviço. Tá faltando eu ter um produto. Eu tenho um sonho de escalar alguma coisa. Uhum. Isso eu não fiz na minha vida ainda. Então eu até pensei assim, por exemplo, o pessoal pensar curso online, né? alguma Sim, coisa mas é assim, mais rápido de tu pensar. Mas assim, cara, ainda assim, né, tá vendendo conhecimento, é um Sim. produto, claro. Mas eu queria uma caixinha para vender, vou te ser bem sincero, assim. E começar a trabalhar com essa parada da internet, da venda, sabe? Um mercado livre, alguma Tu coisa. gosta de importação? Adoro importação, Cara, tem uma acho entrevista- animal isso aí. Tem uma entrevista com o Renan, que foi que vai sair antes da tua. Aham. Cara, ele conta muita coisa de importação ali, cara. Ele começou uma operação no mercado pet, ele trabalha com o mercado pet, né? Legal. Ele começou uma operação, aí ele me fala na entrevista, ele assim, cara, eu tava indo entregar meus produtos e eu vi a chocadeira elétrica lá.
Eu nunca tinha visto chocadeira elétrica, não sabia o que era. Eu comecei a importar chocadeira elétrica e quase quebrei, porque eu não conhecia nada de chocadeira elétrica. Uhum. E aí ele fala, nesse meio tempo aqui, ele conta a história toda. Hoje ele é uma empresa que fatura aí seus 1 milhão por mês para mais, só com importação. E nesse caminho ele fala assim, cara, quando eu perdi o container todo de chocadeira elétrica, o chinês me garantiu o container. Ele me garantiu, ele disse, eu te Ele cometeu pago. um erro grande de empreendedorismo. Tu nunca entra com um mercado que tu não conhece. Isso. Então, se eu for importar, eu vou importar máquina de cabelo, Isso. vou cortar pente, Isso. peruca, se for. Não sei lá, Ele fala bem isso, tá assim. entendendo? Essa da prótese capilar. E se eu não for fazer isso, eu vou fazer instrumentação cirúrgica. Isso. Entendeu? Vou importar cano lá, O que tu entende. equipamento. Porque eu sei, se eu conhecendo o produto, eu sei para quem eu vendo. Para quem eu vendo, eu conheço o mercado. Como esses caras se comportam, porque como eu me comporto. Claro, como se comporta. Aí depois você pode arriscar. Entendeu? Agora eu vou botar uma chocadeira elétrica. Aqui. Ele Mas fala ele fazia, isso, por exemplo? ele fala Falou isso, na cara. entrevista? Ele trabalhava com o mercado pet. Ele viu a chocadeira elétrica e, Mas antes de importar. antes de importar, ele tinha um pet. Ele tinha um pet, começou com o mercado pet, pô. Então, aí ele viu a chocadeira e ele fala assim, ó, eu sempre fui muito inconsequente. Aí eu vi uma chocadeira elétrica ali, vou importar isso. Aí depois ele voltou pro mercado pet e a operação dele é gigante hoje. E ele fala assim, cara, depois que tu vai começando a importar, e o que tu falou agora, eu lembrei da entrevista dele assim, ó, cara, quando tu faz a tua primeira venda na internet, tu quer sair correndo, cara. E ele me falou que a primeira venda, dele foi pro Amazonas. Ele falou, ele disse, cara, quando eu fiz a primeira venda, eu queria sair correndo. E é uma sensação. E até hoje eu vou lá e abro o container. Então, já como tu é um cara que é bem safo para essas coisas, para entender e para estudar, a importação. Eu sou doido para viajar para China. Para ti. Sou doido. Tem uma feira lá com 200 e poucos milhões de metros quadrados, com vários fornecedores, e o chinês, ele é muito tranquilo de negociar com ele, entendeu? Algumas coisas eu já conversei, assim, por site e tal, já dei uma mexidinha, que a gente, quando é curioso, a gente tá sempre procurando alguma coisa. Tá sempre procurando alguma coisa. Então, assim, como, né, já mercado ali de injetáveis, aquela coisa toda e tal, eu comecei a ver, cara, como é que faz para trazer essas coisas da Coreia, por exemplo? Né? A Coreia do Sul é baita fabricante de coisa para estética. Então pensei, como é que faz para importar? Aí tem muita coisa, por exemplo, que está na China, mas aí tu esbarra na Anvisa, porque para te importar e poder vender aqui dentro, tem no mercado nacional tem que ter registro. Aí tem produto que tem produto que não tem, mas mesmo assim, se tu te adiantar e souber como é que se faz o processo, e a verdade é que o processo é muito tranquilo. Sim. Entendeu? As pessoas ficam, mas como é que eu vou trazer um container? Cara, é igual comprar um pão, só que tu tá comprando um pão da China. Isso aqui demora 45 dias para chegar. Com os papéis a mais, que hoje já tem gente que faz para ti. Sim, não, entendeu? É um mercado tranquilo, é um mercado bem tranquilo de trabalhar. Acho que é um mercado que tu mesmo vai se dar bem, porque tu gosta dessa parte do movimento, né? Esse movimento de gerar movimento, gerou um movimento na barbearia, agora tu gera um movimento no teu consultório. Essa é uma outra característica também que eu acho muito interessante. Ô, Vitor, tu me falou ali de indicadores e tal. O que tu olha hoje, além de indicador do mercado? Que esse indicador do mercado, no meu entendimento, ele é o melhor indicador que a gente tem. Só que ele às vezes é um indicador subjetivo, que é muito do nosso feeling. Tem algum indicador, além desse, que tu metrifica mesmo, tem número, ou esse é o teu indicador principal, o mercado? Não, na barbearia é o número de atendimentos pelo período. Entendi. E depois eu analiso individualmente, eu sei a capacidade de um ser humano atender, por exemplo. Eu já tenho isso muito bem certo. Tá? Então eu tenho lá, um barbeiro atende tanto número de serviços mês. Entendeu? 180, 200 serviços. Quando chega em 230 serviços, ele está abarrotado. Então, primeira coisa que eu olho é o período. Vamos supor, vamos pegar janeiro do ano passado com esse janeiro aqui. Aí, claro, tu dá uma analisada também em mercado, né? Sim. Vou pegar Covid, vou pegar essas coisas. O pós, obviamente, a gente sabe. Tu junta um com o outro. Mas eu analiso o mês, né, dentro ali, analiso as métricas de cada barbeiro para que eu possa cobrar dele individualmente, entendeu? Então, porque o cara tá atendendo menos, mas está faturando mais. Ou o cara tá trabalhando muito e está faturando pouco. Tem muito serviço baixinho, né? Aí tu vai ver o cara tá dando desconto. Entendeu? Ele começa a fazer muito plano, por exemplo. Então ele trabalha muito e ganha pouco, né? Que tem plano. A gente tem lá R$200, são 8 serviços por mês. O cara faz cabelo e barba toda semana. Entendeu? E o plano, ele dá giro, mas ele não dá caixa.
Sim. Entendeu? São coisas bem diferentes. Então a gente tem que ir analisando essas questões. E aí o meu sistema dá tudo que tu pensar. Tudo, tudo, tudo. O funcionário que mais vende, o cliente que mais compra. Se eu quiser fazer uma ação, por exemplo, bonificar, sabe? Pô, ó, tá aqui um presente de aniversário, porque tu foi esse mês, né? Mas assim, basicamente as métricas é número de atendimento versus período versus funcionário. Aí eu vou montando cada coisa. Por exemplo, o funcionário chegou para mim antes de 3 dias atrás mais ou menos. Ele falou: Vitor, vamos fazer uma coisa no Instagram, vamos dar uma melhorada aqui e tal, porque ele é novo, então a carteira dele tá baixa. Aí ele pediu para que eu fizesse. Claro. Aí eu cheguei para ele e falei: mas como que eu vou fazer se você não tira foto do seu trabalho? Tá entendendo? Tem coisas loucas, né? Então assim, fiz uma reunião, tem que fazer outra ainda, porque é tudo muito corrido, muito, muito, muito. Tive meia hora e um demorou para chegar, eram 3, né? Um demorou para chegar, a reunião já começou a trabalho, fiz meia reunião, agora tem que voltar a fazer mais meia reunião. Mas enfim, respondendo a tua pergunta é isso, as métricas são essas. E no consultório? No consultório é uma coisa muito volátil, assim, cara, muito, muito volátil. E assim, eu tô menos tempo ali para eu poder gerar indicadores longo prazo, né? Indicadores curto prazo, sabe? O melhor indicador é faturamento, né? Entendeu? Para mim ali, hoje é faturamento. Então eu sei o quanto que eu tenho de custo, eu sei o quanto que eu tenho que faturar em média, porque a gente tem os valores são quase que fechados, né? Mas assim, vai perguntar um Botox é R$850, vai ser sempre 850, um tubo. Né? Claro, depois pode subir ou descer teu preço, pode criar promoção, coisa que eu não faço muito, porque eu trabalho mais assim, ó, quem confia no meu trabalho, na minha qualidade, então assim, eu vou fazer um Botox diluição seca, né? Ele fica extremamente forte, daí a pessoa faz o Botox comigo, gostou, ela vai ficar. Entendi. Às vezes vai fazer em outro lugar, lá durou 2 meses, então, pois mas foi 500 conto. Quanto tempo em média dura um Botox? Em artigo, 5 meses e 8 dias. De 5 meses e 8 dias a 5 meses e 12 dias. É o tempo que a toxina fica. Na prática, ele vai durar de 3 a 6 meses. É o que está escrito na bula. Quando a gente chama Botox, é uma marca, mas da toxina botulínica, né? Então, ele está de 3 a 6 meses. Porque tem outros fatores. A pessoa faz exercício físico, por exemplo, ela vai ter mais estímulo no corpo dela. Tá? Dependendo de medicações que a pessoa toma, também vai diminuir. Então, ele é de 3 e 6, mas a média mesmo são 4 meses e meio que a gente observa. Tu trabalha mais ou menos, as tuas clientes de Botox, elas vêm de 2 a 3 vezes no teu consultório por ano, mais ou menos? 3 vezes por ano. 3 vezes por ano? 3 vezes por ano. Quando fica 2 vezes por ano, dependendo da idade, acima de 35 anos, já não fica tão bom. Já não fica tão bom? Tem que ser 3 vezes por ano. Em mim, por exemplo, eu boto 3 vezes por ano. Entendi. Então, e falando de hoje, qual que é o maior desafio que tu tá enfrentando hoje como empreendedor, cara? Dar conta de tudo. É? O teu tempo é o teu maior desafio? Eu tô com epicondilite no cotovelo de tanto que eu fico no celular. Entendeu? E aí agora eu tô off de uma coisa que eu adoro fazer, que é academia. Perdi 8 quilos, né? Emagreci bastante. E aí acaba que a gente fica até com dores no corpo e tal, de tanta rotina, né? Dar conta de tudo, às vezes estou conversando com um amigo, com um parente, saca, como tu dá conta? Eu falo, um problema de cada vez. Então, assim, as demandas vão entrando, eu vou resolvendo uma de cada vez. E aí, às vezes, tu quer que o dia tenha 30 horas, 48 horas. Mas não tem. Então, assim que vai. E assim, eu estou vivendo agora um crescimento, um crescimento de demanda, principalmente na área da saúde ali, que já está começando a se bater e aí tu já precisa de funcionários, essas coisas para te poder ir delegando, coisa que eu já passei. Porque quando eu comecei na área da saúde, como ele é bem mais rentável, eu falei, cara, eu quero trabalhar menos e não tô mais assim naquela coisa de, eu preciso ganhar dinheiro, sabe? Né, encher os bolsos e tal. Não é mais o que eu busco na minha vida. Eu busco ter uma estabilidade financeira, mas trabalhar de acordo com ter saúde, sabe? Ter mais tempo para mim, poder ir para academia, poder passear um pouco mais. Não consigo. Caramba. Não dá. Entendeu? É o dia todo trabalhando. Virei vítima da própria competência, como a gente fala, sabe? Sim. Pô, os pacientes estão saindo, estão gostando muito. Estão indicando e... Cara, eu faço uma cirurgia uma traz 2. 2 traz 4, 4 traz 8. E aí eu só tenho 2 braços. Tu pensa em treinar alguém pra fazer cirurgia? Eu fiz isso na área da barbearia, né? Tu pensa em fazer a mesma coisa na área da cirurgia? Eu te confesso que eu tô tentando fugir disso, cara.
Porque é muito mais complexo? Só que a coisa entra por osmose, né? Então, assim, por exemplo, tem a minha físio ali. Ela chegou para mim, Vitor, quanto é que tu me cobra para ensinar o Botox? Porque o teu Botox é muito bom, eu quero aprender contigo. Aí eu falo, Aline, eu não sei nem o quanto que eu te cobro, porque a gente é amigo, é parceiro de trabalho e tal, e assim, eu não tenho tempo para te ensinar. Vem aqui e me acompanha, então. Não vou montar um curso para ti. Só que as pessoas querem, né? Que é o certificado, que é aquela coisa e tal. Então... que é outra coisa que eu fui muito chamado, cheguei da aula, né, na área de barbearia. Sim, eu lembro. Em faculdade, os alunos pediam que eu desse aula para eles, porque eu sabia ensinar melhor que o professor muitas vezes, entendeu? Que eu estudava muito, né? Didática é uma coisa... Didática tem que estar na veia. Didática é difícil. Sabe? Tem um professor de biologia que é o Guilherme, que eu adoro. Eu digo, todo mundo que entra na área da saúde tem que ver os 32 vídeos dele, para depois começar, entendeu? E o cara tem uma didática maravilhosa. Então, na minha área, isso já acontece, porque a gente tem um grupo de amigos que são cirurgiões, e a gente vai, vem acompanhar a cirurgia comigo, né? Aí também eu preciso aprender, então, vamos lá, eu vou acompanhar a tua. Sim. O cara às vezes faz um detalhe aqui que é melhor que você, eu já faço melhor outra coisa, e assim a gente vai trocando ideia, cara. Mas botar alguém é uma baita responsabilidade na área de cirurgia. Entendeu? É uma baita responsabilidade. Então, pela cirurgia que tu me mostrou ali, assim, eu fiquei apavorado. Tem que ser devagar, cara. Entendi. Tem que ser devagar. Mas ficou apavorado porque tu não tá acostumado. Assim, pra nós é normal, entendeu? Pra nós é normal. Então, assim, hoje, quando eu montei meu espaço, eu queria trabalhar sozinho, atendendo meus pacientes de forma mais direta, sabe? E agora eu não dou mais conta. Onde que é o teu espaço, Vitor? No Terra Firme. Terra Firme? Sim. No Terra Firme. E ali a gente tem centro cirúrgico e tal, e tem um ambulatorial, na verdade, né? Não é cirúrgico ali. Aí tem alguns casos de pacientes que entram, a gente faz em conjunto com cirurgião plástico, essas coisas assim e tal. E aí já vai para o hospital, né? Sim. Em hospital tu também faz cirurgia? Ou poucas? Depende do paciente. É muito raro o paciente que precisa ir para o hospital, só se ele for com o nosso tipo de cirurgia, né? Com o nosso tipo de cirurgia. Então, assim, tem cirurgias mais complexas, que daí a gente já vai para o plástico e daí já faz em hospital. Entendi. Vitor, vamos lá. Tu me falou do Banco do Brasil, tu me falou da barbearia, tu me falou do chalé. Agora a gente recém falou de importação, que tu, quero fazer, penso, vejo. Tu me falou do consultório, das complexidades do consultório. Cara, olhando para esses mercados que tu atua de forma mais prática, que é o mercado da saúde, até na barbearia mesmo, não cortando, mas gerenciando, o que tu vê para o futuro desses mercados? Tu acredita que eles tenham muito a crescer? Antes aqui na nossa conversa, tu falou que, lá dos Estados Unidos estava vindo a barbershop, nossa economia caiu, isso deu uma queda também. O que tu vê para o futuro do nosso mercado, aliado a esse teu olhar da economia? Eu queria que o brasileiro trocasse bastante a sua visão na próxima vez que for votar. Porque, assim, com economia não se brinca. Né? Muita gente passa fome, a violência aumenta, acontece muita coisa. Então, assim, vamos lá. O que eu vejo para o futuro? Que foi tua pergunta. Se o nosso quadro político e econômico não der uma guinada, não der uma leve melhorada, para o mercado de barbearia, para o mercado da estética, para todos os mercados, eu vejo que o nosso fluxo vai cair. Entendi. Não vai acabar, mas vai cair. Entendi. E o que é cair? Às vezes não cai só em número de serviços, cai o valor das coisas, o preço, na verdade, não o valor. Cai o preço das coisas. E isso faz com que a gente gire menos, e aí começa um efeito cascata. Tá? Vou tentar ser um pouco mais específico, assim, o mercado de barbearia é um mercado, assim, essencial, né? Eu sempre falei assim, eu vendo feijão com arroz. Não tem como fugir. O cabelo cresce, tu querendo ou não. Só que, por exemplo, eu vivi uma época que as pessoas cortavam mais, fazia barba. Primeira coisa que um homem faz, ele vai fazer a barba em casa e vai cortar esse valor da barbearia. Então vai diminuindo, tá? Atualmente, eu vejo que ele está bem estável. No pós-Covid caiu muito. A gente já recuperou. Na época ali do governo anterior, eu senti, tá? Não é por questão de política minha, não tem nada a ver. Tu sentiu... A gente tem isso em números, sim, né? Em dados. Com número não dá para brigar, não né? dá para brincar. Pode brigar com ideologia, mas com número não... Exato. Então, assim, ali a gente subiu, tá?
E isso também não caiu depois, estabilizou. Estabilizou. Tá? Com o governo atual estabilizou. Uhum. Então eu vejo que a economia ela tá andando assim a trancos e barrancos, mas ela está indo. Sim. Só não pode piorar. No mercado da estética, na que eu trabalho, eu já trabalho com pessoas que têm uma condição melhor. E eu sempre digo, se o quadro político-econômico está ruim, o rico é o que sofre menos. Sim. Entendeu? Então eu acho que no meu mercado posso ter alguma piora, porque eu também trabalho com ticket médio mais baixo quando é um botox, quando é uma coisa assim. Mas no mercado de cirurgia estética, que são um ticket médio alto, eu acho que não vai dar tanta diferença assim logo de cara. Uhum. Até porque tem muita água para rolar até chegar isso. Até chegar no topo da pirâmide demora muito, né? No mercado de hospedagem, eu tô entre a classe C, B-, vamos dizer assim, tá? Por quê? As pessoas têm datas especiais, então a gente aluga os feriados, as férias. Então, férias todo mundo tira, só que a diferença é o quanto gasta, né? Então, mas nesse mercado, no Covid, ele explodiu. Sim. Tá? Inclusive foi quando eu construí lá o chalé, foi quando eu tive o start de fazer o chalé. Tá? No Covid, eu vi, putz, esse mercado vai ficar bom. Só que depois ele caiu bastante, tá? Muito mesmo. Quando tudo abriu, né? As pessoas já queriam voltar a viajar para outros lugares. Exato. Então, assim, pô, dá dinheiro, eu digo que não vale a pena montar hoje. Tá? Talvez um grande centro como é Urubici, o meu é um pouco mais retirado, né? Mas, assim, Urubici ainda vale. Mas talvez não um chalé. Se eu fosse empreender hoje isso aí, eu montaria em Urubici com uma estrutura menor. O chalé é gigantesco, velho. Entendeu? Ele tem 16 metros de comprimento. Caramba. Entendeu? Ele é enorme, é uma baita... Ele tem quase 100 metros quadrados. Ai, grande. Porque eu fiz uma casa como se fosse para morar. Não é aquele chalézinho de 25 metros para alugar, que é só uma cama e tal. Não, ele é uma casa, entendeu? Legal. E até em vista do valor de diária, não vale a pena também como Qual negócio. Que é o valor vale da a diária pena na base de, dependendo da data, de 600 até 800 reais. Final de semana só aluga dois dias, né? E dia de semana aluga uma só. Então, assim, em vista do valor das diárias dos concorrentes, que tem uma casinha, sei lá, é como se eu cobrasse 800 e o cabra cobra 600, entendeu? Então eu teria que, se fosse fazer a média, cobrar 4 vezes o valor dele, né? Sim. E a gente sabe que no mercado não funciona assim. O mercado não paga, se o mercado não paga, não vale, né? Então talvez hoje eu teria feito bem menor, mas é porque na época também eu não fiz só com essa questão de aluguel. Não era um negócio de aluguel, entendeu? Era algo para mim e que eu pudesse alugar para gerar uma renda a mais, até para casa se sustentar e tal. E isso é tranquilo, assim, né? Isso é tranquilo. Mas hoje, se eu fosse fazer um negócio na Serra, seria bem no miolo de Urubici, por exemplo. Ou Bom Retiro? Não, Bom Retiro jamais. Não? Talvez hoje eu investiria em 2 lugares só. Bom Jardim da Serra, lá na Rio do Rastro. Sim. E Urubici. Né? Cara, impressionante como a gente pensa que não, mas o quanto tem gente com dinheiro lá, né? A gente gosta bastante, eu e minha esposa da Serra, e ano passado a gente passou um final de semana lá na Vinícola Terra, sabe? Claro. Em Bom Retiro ali. Aí beleza, a gente passou num hotel ali e o hotel era 2 minutos ali da vinícola. Sim. Cara, a gente foi almoçar no sábado e a gente ficou 8 horas dentro do restaurante, assim, muito tempo. O atendimento, aquela coisa, atendimento muito bom, extremamente confortável, faz tu ficar. Ambiência, lembra? Cara, pra te resumir a história dessas 8 horas, a gente chegou meio-dia e pouco, tava saindo 7 e pouco da noite, aí o cara tava servindo uma espumante pra Amanda e tava me servindo um vinho e ele abriu a espumante sem fazer barulho. Eu olhei assim, ó, eu sempre quis aprender isso aí, cara. Cara, o tino do cara, ele assim, ó, na próxima garrafa tu vai abrir. Tu acha que eu ia sair de lá sem tentar abrir? Nunca. Entendeu? Então, nunca. Como que... Se não, eu vou ficar aqui, eu tomo uma garrafa toda só pra fazer aquilo ali. Aí, ali o cara já ganhou, tal. Aí veio a próxima garrafa, fica assim, nossa, André, vamos lá, vamos abrir. Consegui abrir? Não. Hoje a Amanda sabe abrir e eu ainda não sei. Sabia que eu aprendi a sabrar a garrafa assim? Na mesma experiência que tu passou. Só que tu queria que não fizesse barulho. E sabe o que é sabragem? Sei. Dá, né? Então, assim, fui também no restaurante, a mesma coisa. O cara sabrou a garrafa. Falei, cara, que legal isso aí. Queria aprender isso. Ele disse, cara, é muito fácil, vou te ensinar.
E aí tu só Sim, pega ali é um no jeitinho, vinco, é um no jeito vinco da garrafa, Aham. só dá um toque, Dá um né? toque. Todo mundo acha que Que é dar uma batida, paulada. não. Não, só dá um torquezinho, ela já tem pressão, ela Cara, sai. e essa questão do atendimento. E o que me chamou a atenção nesse período todo que a gente ficou? Cara, teve um helicóptero que chegou e pousou e ficou. Meu Deus. Aí eu falei com o piloto, seu cara, quanto tempo tá daqui de Floripa? Ele disse, uns 20 minutinhos. Cara, é um helicóptero grande, assim, sei lá, devia caber umas 5, 6 pessoas. Só que tinha um que ele pousava e voltava, tipo táxi Uber. E Aerotáxi. eu olhei assim, cara, como a gente acha que pô, a serra não é tão assim, só que a gente descaracteriza todo o agro ali, cara, e não deve ser barato. E aí ele me falou, esse preto que tu tá vendo aí, ele vem e vai de Bom Jardim da Serra, que é aqui pertinho, então é rapidinho, por isso que tu vê ele vindo. Então assim, cara, os caras vêm, os caras não querem sair de carro, ligo pro motorista, pro piloto e assim, ó, é isso aí. Ele falou assim, ó, é exatamente isso aí que ele falou, cara, não tem fantasia. Ele falou assim, ó, não tem fantasia, o cara liga, vai no ponto, deixa o carro dele, o helicóptero pega ele, traz aqui, ele fala mais ou menos quanto tempo quer ficar. Quanto que é. Cara, Às vezes a gente, né, às vezes a gente fica meio assim, pô, mas de helicóptero, aquela coisa toda. Às vezes tu vai ver, sei lá, que vamos botar aí R$ 500 pra ti ir de helicóptero. Aí tu vai de carro, tu gasta gasolina, tu faz um monte de coisa. E daí tu tem que voltar 2 horas. Aí o helicóptero carrega 4, se for dividido. Cara, entendeu? é incrível assim, tu falando ali da serra, né? O quanto tem de dinheiro lá pra explorar e de pessoas que moram lá, até os próprios condomínios que eles estão fazendo hoje, que são condomínios belíssimos, de luxo, de casa, assim, cara. A serra, pra mim, é um dos lugares de Santa Catarina que eu mais gosto. Provavelmente eu acho que eu gosto mais da serra do que do litoral, cara. Pra te falar, tem pra muita ser bem opção, sincero. né? A Serra Catarinense tem muita opção, a Gaúcha também tem muita opção, né? Gramado tá aí pra mostrar. Mas, enfim, né? Voltando ali o que a gente tava falando de economia, de desafios, acho que eles estão aonde vão cair na mesma coisa da estética minha ali, que é a high ticket, então, para quem tá bom, sempre tá bom, né? Demora muito para cair. Mas no meu caso, que é um pouco mais baixo o ticket médio ali, eu não teria feito hoje, né? Claro que é uma casa para família. Sim. Mas hoje, se fosse para negócio, eu teria feito diferente. Casa assim. para 2 só, no máximo. Entendi. Vitor, muito obrigado pelo teu tempo, pelos insights que tu passou aqui. Conversei muito contigo já nessa vida, te agradeço muito por várias coisas que a gente passou, coisas que tu me passou hoje aqui, que é uma visão de negócio de um cara que eu admiro porque eu vi fazer, e essa questão do eu ver fazer vem da minha família, porque a história do meu pai é de um cara que fez, então ele era cobrador de ônibus e chegou a ter lancha, motorhome, casa. Então, foi um cara que fez. E sempre quando eu vejo essa característica numa pessoa, eu lembro dele e essa é a característica que eu mais admiro nele. E que eu tento replicar, assim, cara, eu preciso fazer as coisas, eu preciso fazer as coisas. Essa característica que tu tem, eu acho incrível, aliado à tua inteligência, à tua visão de negócio. Então, muito obrigado pelo teu tempo. Tem muito insight aqui para quem quiser de verdade fazer as coisas, né? E para finalizar, cara, deixa um recado aí para quem quer empreender, tanto na estética, na barbearia, para que tenha um recado de uma pessoa que empreende nesse mercado e é bem sucedido nesse mercado. Uma pessoa que fez de fato, chegou lá, vamos dizer assim. Eu vou deixar 2 recados, já que primeiro eu vou homenagear um pouquinho o teu pai. Eu acho que assim, ó, o recado que eu mais quero que as pessoas entendam na vida é que um dos fatores básicos para a gente crescer é a gente desejar o bem. Com certeza, se eu fosse falar com teu pai, quando ele visse uma pessoa muito bem de vida, ele ia desejar que essa pessoa ficasse melhor ainda. E a gente vê que o ser humano muitas vezes não é assim. Ele critica o outro naquela velha história. Pode estar bem, mas nunca melhor que eu. Então deseja o bem, entendeu? As coisas vão dar certo. Vibra, faz que a coisa dá certo e deseja o bem para os outros, tá? E para quem quer empreender, é como tá lá na frase do meu Instagram pessoal. A vontade é a maior força motriz. Aí tem muita gente que fala, eu vou acordar às 7 horas da manhã e tal, não sei o quê. É um complexo organismo, vamos dizer assim. Mas quando eu falo de ter vontade, é desde chegar no teu lado, lembra que eu falei do Facebook, de falar para todo mundo e tal? É desejar que a coisa aconteça de verdade, no fundo do coração, sabe? Levantar pronto para fazer aquilo acontecer. Tem gente que diz, eu preciso estudar economia, eu preciso não sei o quê, tarará, tarará.
Quando tu tem vontade, tudo tu vai correr atrás. Tu vai ver o que está acontecendo de problema, vai tentar arrumar uma solução. Entendeu? Problema vai ter, sempre. Só não tem problema quem não tem nada. Essa é a verdade. Entendeu? Então, empreender é um desafio, sim. Eu digo muito mais desafio de si mesmo do que de pessoas, de mercado, de produto. Entende? É um desafio de si mesmo, de acordar de manhã e querer fazer a coisa acontecer. Por isso que a vontade é a maior força motriz que tem. Obrigado. Obrigado.